Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje eu tô aqui com um Hard Power HP 1750, 4 ohms, 18 polegadas, atendendo a pedidos dos inscritos. Eu adquiri esse falantão aqui para trazer para vocês. Antes de eu continuar, eu vou pedir para você, cara, já se inscreve no nosso canal, dá essa força aí pra gente, isso é importantíssimo, e deixa seu like, isso também é fundamental para que o YouTube sempre continue te notificando, trazendo você para perto das novidades a respeito de som automotivo. Eu prometo que eu não vou descansar até você ficar craque no assunto, até você extrair o máximo de desempenho do teu projeto, tá? Então hoje aqui, Hard Power 18 polegadas 1750 RMS, fiz um unboxing dele aqui, ele veio apenas com esse certificado de garantia, mas eu já deixei a página aqui com os parâmetros dele, depois a gente vai falar a respeito disso, tá? E aqui, galera, vamos ver aqui a questão do conjunto, né? É um 250 por 25 milímetros. E, cara, para 1750 RMS, é aquela coisa, aquela proposta padrão ali do mercado. Vamos ver o material da bobina dele. Outra coisa aqui, fio em alumínio. É o mesmo fio do JBL Tornado, por exemplo. Corpo em fiberglass. Isso aqui significa fibra de vidro apenas, tá? E fio em alumínio. Ele não é o CCAW, é alumínio puro. É como se fosse a bobina do Tornado, tá? Potência máxima 1750, potência musical que o fabricante indica 3500. Ele também não informou sobre quais circunstâncias que essa potência foi aferida, se é na norma AS2, se é na NBR, não informou absolutamente nada. Então a gente presume aí que seja AS2. Ele não tem aqui nenhuma tela de proteção. Tem casos, galera, que a tela de proteção, né, quando ela tem coisas muito próximozinhos, ela até gera um ruidinho chato. Isso aqui pode ser visto como uma vantagem, dependendo do projeto, tá? Porque não vai ter ruído de motor. Isso diminui, na verdade, o ruído de motor, né? O fato de não ter nenhuma telinha, mas aumenta o risco de entrar uma pedra, entrar alguma coisa lá e danificar a bobina. Agora a gente vai ver, antes da gente ver a parte frontal, que a cordoalha tá beleza, bem colocadinha. Não vai bater, mesmo não tendo uma espuminha, ela não vai se chocar com o cone. Fizeram um trabalho bem bacana aqui. E agora a gente vai ver a parte frontal do alto-falante. Aqui, galera, proposta muito parecida aí com o cone dos alto-falantes, por exemplo, era os SDS, né? Esses cones que tem essa borda dessa forma aqui, tá? Então, cone relativamente leve, dá pra gente perceber, o que vai conferir a ele uma sensibilidade relativamente boa e uma pressão legal no ataque, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros dele, analisar a fundo. Vamos lá, resposta de frequência de 30.800 Hz, não especificando o decaimento. Então não dá para saber se é menos 15 dB, menos 12 dB, menos 6 dB, mas está aí a resposta. Sensibilidade 97.2 dB, não fala se, vamos ver aqui, não fala se é a média, não fala se é pico. VAS 129, referencial de eficiência 2,22. Galera, eu sinceramente não tenho como contestar por enquanto essas informações. A única coisa que me chamou a atenção ali foi a questão também da sensibilidade dele, 97 dB para um falante de 18 e referencial de eficiência 2,2%, ainda mais para esse nível de potência suportada, né? Então a gente vai ter que tirar a prova, mas antes eu vou dar uma amaciada nele, colocando algumas músicas para tocar e depois eu vou fazer a realização da extração paramétrica, porque tem uma coisa, galera, que alguns fabricantes se utilizam desse artifício. Um dos parâmetros que nós colocamos lá no software na hora de colocar a medida do alto-falante, né? Geralmente ele tem que ser aferido do meio da borda até o meio da outra borda.
Se você mede de ponta a ponta, ele acaba apresentando um parâmetro inflado de sensibilidade. Não estou afirmando isso por enquanto, eu estou apenas desconfiado por conta da minha experiência e por conta do conjunto de parâmetros que esse falante aqui possui. Então eu acho difícil alcançar 97 dB, tá? Se alcançar depois de amaciadinho e tal, meus sinceros parabéns a Hard Power, que eu vou fazer aqui o teste, tirar a prova e ver se isso coincide com a realidade ou se é mais uma fábrica que utilizou desse artifício de medir de ponta a ponta para dar aquela infladinha ali no parâmetro de sensibilidade e eficiência. Então vamos lá, vamos pôr para tocar, vamos deixar amaciar um pouco. Bom galera, coloquei ele aqui na minha caixa IF18, né? Caixa que eu projetei com horn exponencial, uma caixa aí bem diferenciada, dá uma resposta muito bruta nos graves. E cara, já pra gente tirar a prova a respeito da potência dele, sem ter que fazer o teste no ruído rosa, que é bem dispendioso e destrói o alto-falante, né? Eu vou simplesmente aplicar a tensão, né, de musical referente ao pico musical que ele declara. 3.500, de 3.500 a 4.000, vai? Que não chega nem a headroom 3 vezes, fica entre 2 a 3 vezes de headroom, né? Ou seja, eu estou aplicando de 2 a 3 vezes a potência RMS que ele declara no ruído rosa, então ele, em teoria, deve aguentar, né? E vamos esperar para que sim, vamos torcer para que sim. E se aguentar, vai dar um grave desgraçado, viu? Porque essa caixa aqui, meu irmão... Aí eu já deixei o multímetro Fluke com a aferição energia AC. Vou trocar de microfone aqui. Vamos lá, trocando de microfone em 3, 2, 1. Pronto, esse aqui agora que assumiu, olha lá, ó. Ei, som, ok? Deixar ele aqui na minha mão, segurar ele junto aqui. E vamos dar o play. 1, 2, 3 e... Eu quero... Se ele fumaciou. Cheirou um pouquinho, mas olha lá. Vamos trocar de microfone. Ele cheirou um pouquinho, mas é normal cheirar. Ele não fumaciou, galera. Em 133 volts, eu tô pondo a mão aqui. Legal dele não ter a tela, que eu tô com a mão na bobina dele. A bobina dele não tá muito quente, galera. Na verdade, eu acho que não tá nem a 100 graus, senão eu não ia nem tá conseguindo pôr meu dedo legal sem queimar. Tá razoável. Vamos ver quanto de potência eu apliquei nele. Cara, me surpreendeu muito de maneira positiva esse primeiro teste musical que a gente fez. Ele suportou 133 volts musicais. Então, a gente aplicou nele em torno de 4.422 watts em programa musical. Ou seja, headroom ali... Vamos dividir aqui por
1750, certo? Headroom de 2,5 vezes, tá? E ele suportou com headroom 2,5. Em tese, o alto-falante tem que suportar, né, em programa musical, headroom de 3 vezes pelo menos, em tese. Ou até mesmo 4 vezes, porque ele é testado na variação dinâmica de 6 dB. Mas a gente sabe, né, que questão de potência RMS de falante automotivo, geralmente tem um pouquinho aí de tolerância e tal com relação à aferição. Cara, mas está dentro da média do que os outros propõem, até por ser uma bobina de alumínio, quando ele esquenta, ele sobe a impedância. Então, sinceramente falando, depois do que eu vi aqui, eu acredito que ele não teria problemas em passar no teste do ruído rosa entre 1500 a 1700 watts, por conta de ser uma bobina de alumínio e por conta de, com 130 e tantos volts aqui em programa musical, ele não ter apresentado nenhum tipo de problema, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, como eu já dei uma amaciada nele, bem no cacete mesmo, né, bem à força mesmo, eu vou dar uma tirada de parâmetros só pra gente conferir aquela questão lá da sensibilidade. Vamos ver se eu vou me surpreender, assim como eu me surpreendi nesse teste aqui musical, ou se eu vou me decepcionar. Vamos lá? Bom, galera, estamos aqui agora com o DATS. A gente vai tirar o parâmetro dele aqui, mensurar ao ar livre, ver se está pelo menos próximo da questão do OFS. Quanto mais próximo ele tiver do OFS que ele declara aqui, mais amaciado ele tá. Bom, o OFS dele está em 45, QTS dele em 0.5, aqui o QTS está 0.39, 0.4, né? Então tá pouca variação e o OFS dele aqui está 41. Ele não está 100% amaciado, que a gente só deu um couro nele, mas ele já deu uma quebrada boa na resina, que a gente aplicou bastante potência. Aqui, galera, a gente tem um parâmetro aqui, o MMS. Quando a gente for colocar a massa que a gente vai adicionar aqui para a metodologia do teste, eu vou colocar, deixa eu ver quanto de massa, 236 gramas, bem próximo aqui do valor do MMS dele. E aqui eu vou tirar a medida de meio da borda, o meio dessa borda aqui, até o meio dessa borda, 395 milímetros, tá, galera? Então 395 aqui o diâmetro do pistão. Se a hora que a gente acrescentar essa massa e aferir ficar acima de 97 dB, significa que o falante tá com a sensibilidade tudo corretíssima e eu vou ter que até me desculpar com a hard power. Vamos lá? Já adicionei a massa, clico OK. Vamos lá, vamos ver a sensibilidade. Ah lá, galera, 95,51 dB. Pode pôr ele de volta. Agora, só comprovando aquilo que eu falei no início do vídeo, vamos considerar agora a medida de ponta a ponta. 420 milímetros. E vamos colocar lá 420 milímetros. Certo? E agora, peso é o mesmo, tudo certinho. Vamos mensurar de novo. Ele nem chegou a 97 dB aqui porque ele não está amaciado, tá? Mas ele com certeza, o fabricante considera, né, na aferição, para dizer 97 dB, ele considera medindo de ponta a ponta. A maioria dos fabricantes, principalmente os falantes mais antigos, tá, tem o consenso de medir do meio da borda ao outro meio da borda. Ele dá um parâmetro de sensibilidade e eficiência mais transparente, é o correto, né? Até porque aqui na ponta, na borda, aqui na ponta da borda, ele não movimenta, então não se refere a diâmetro do pistão. Tecnicamente falando, o certo seria medir daqui da parte de dentro até a parte de dentro. Mas como aqui vem um pouco para cima, os fabricantes ainda forçam um pouquinho e consideram daqui. Agora, considerar de borda a borda é mais para a gente ver isso aqui, né? Para dar uma inflada no parâmetro. O único ponto que eu não gostei foi esse, tá, galera? Questão
Da potência musical suportada, eu gostei. Questão do grave, eu gostei. O que você achou do grave dele, Marco? Violento. Violento o grave dele. Claro que carece de um teste aí de ruído rosa para ver se suporta os 1750, mas cara, em programa musical ele suportou o Headroom 2,5. Já opinei os pontos positivos e o único ponto negativo até então, né, que foi esse da questão da aferição da sensibilidade. Com certeza eles consideram a medida do pistão de ponta a ponta, mas fora isso, o falante me surpreendeu positivamente e eu gostei. E vocês? O que vocês acharam? Comentem aí. E se você gostou, não se esquece de se inscreve, avalie e comenta para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!